O Mundo Perdido. Capítulo 37. King. Soltando fumaça negra, o barco pesqueiro saiu do porto para o mar aberto. Howard King sentiu a vibração dos motores sob os pés. Ouviu o rangido da madeira e as vozes da tripulação falando em espanhol. Olhando para trás, para Puerto Cortés, um amontoado de casas pequenas à beira d'água. Esperava que aquele maldito barco pudesse enfrentar o mar, porque estavam lá fora, no meio do nada. E Dodson estava se aventurando, desafiando o destino outra vez. Era a situação que King mais temia. Howard King conhecia Leary Dodson há quase 10 anos, desde quando entrara para a Biosyn, recém-formado na Berkeley. Um jovem promissor no ramo da pesquisa, com energia para conquistar o mundo. Sua tese de doutorado foi sobre os fatores de coagulação do sangue. Entrou para a Biosyn numa época em que era imenso o interesse por esses fatores, que pareciam ser a chave para dissolver os coágulos nos pacientes com ataques cardíacos. Havia uma competição entre as empresas de biotecnologia para a descoberta de um medicamento capaz de salvar vidas e, ao mesmo tempo, proporcionar fortunas. Inicialmente, King trabalhou com uma substância promissora chamada hemaglutina V5 ou HGV5. Nos primeiros testes, ela dissolveu com precisão extraordinária a agregação das plaquetas. King tornou-se o jovem pesquisador mais promissor da Biosyn. Seu retrato apareceu com destaque no relatório anual. Tinha um laboratório próprio e um orçamento de quase $500 mil. Então, quando menos se esperava, tudo foi por água abaixo. Nos testes preliminares com seres humanos, o HGV5 não dissolveu os coágulos, nem nos casos de infartes do miocárdio, nem nos de embolia pulmonar. Pior ainda, produziu efeitos colaterais muito graves: hemorragia, gastrointestinal, erupções cutâneas, problemas neurológicos. Depois que um paciente teve convulsões e morreu, a empresa suspendeu os testes. Em poucas semanas, Kim perdeu seu laboratório para um pesquisador holandês recém-chegado que estava desenvolvendo um extrato de saliva da sanguessuga de Sumatra, projeto que parecia ser mais promissor. King passou para um laboratório menor. Resolveu que estava farto de fatores sanguíneos e voltou sua atenção para os analgésicos. Ele tinha um composto interessante, o lisômero, de proteína de uma espécie de sapo da África, que parecia ter um efeito narcótico. Mas havia proteína de uma espécie. Mas a... que parecia ter um efeito narcótico. Mas havia perdido a antiga confiança, e quando a empresa analisou seu trabalho, concluiu que sua pesquisa não era suficientemente documentada para merecer a aprovação da FDA para o início dos testes. Seu projeto com sapos com chifres foi cancelado. King estava então com 35 anos e com 2 fracassos. Seu retrato já não enfrentava o relatório anual. Correu o boato de que provavelmente seria despedido no próximo período de avaliação da empresa. Quando ele propôs um novo projeto, foi rejeitado imediatamente. Foi um período ruim da sua vida, até o dia em que Lewis Dodson o convidou para almoçar. Dodson tinha uma reputação um pouco favorável entre os pesquisadores, porque tirava o trabalho de outros, quando estava ainda no começo, e o aprimorava, dizendo que era seu. Antigamente, King jamais permitiria que o vissem na companhia de Dodson, mas agora permitiu que ele o levasse a um caro restaurante de frutos do mar em San Francisco. A pesquisa é um trabalho duro, Dodson disse, muito compreensivo. Até aí não tem nenhuma novidade, não, disse King. Duro e arriscado, observou Dodson. O fato é que
É uma pesquisa inovadora, e pesquisa inovadora raramente tem sucesso, mas os empresários entendem isso. Não, seria muito bem se eles entendessem. Os empresários não entendem. Eles não entendem, King, que o fato é que é uma pesquisa inovadora e que as pesquisas inovadoras raramente têm sucesso. E se a pesquisa falha, você é o culpado. E isso não é justo, King. Por isso eu digo, é um trabalho arriscado e duro. E por que é que você está falando isso justo para mim, Dodson? Porque esse é o jogo. Dodson deu de ombros e comeu uma perna de caranguejo de casca mole. King não disse nada. Olha só, eu pessoalmente não gosto de me arriscar, continuou Dodson. E todo trabalho original é arriscado. Essa é a realidade. A maior parte das ideias novas não é boa. E a maior parte do trabalho original, como eu disse, fracassa. É arriscado. Se você não quer fazer um trabalho original, você deve esperar o fracasso. Ou melhor, se você quer fazer um trabalho original, você tem que esperar o fracasso. Tá tudo bem quando você trabalha numa universidade, onde o fracasso é louvado e o sucesso leva ao ostracismo. Mas na indústria, não. Não, não, não na indústria, King. O trabalho original na indústria não é uma escolha sensata para se tentar fazer carreira, só vai criar problemas. Por isso nós estamos aqui agora, meu amigo. E o que é que eu posso fazer, Dodson? Disse King. Bem, eu tenho a minha versão do método científico que chamo de desenvolvimento de pesquisa focalizada. Se apenas umas poucas ideias forem boas, no fim, por que tentar descobri-las? É muito, muito difícil. Então deixe que outros as descubram, deixe que eles corram o risco, deixe que eles procurem o que chamam de glória. Eu prefiro esperar e desenvolver as ideias que já demonstraram alguma promessa. Tire o que é bom e faça com que fique melhor. Ou pelo menos faça com que fique suficientemente diferente para que possa ser patenteado. Então, é minha propriedade. Então, ela me pertence. King estava atônito. Dodson admitia francamente que era um ladrão. Não parecia nem um pouco constrangido. King fingiu dar atenção à salada por algum tempo. Por que é que você está me contando isso, Dodson? King, é porque eu vejo alguma coisa em você. Eu vejo ambição, uma ambição frustrada. Ouça as minhas palavras, Howard. Você não precisa se sentir frustrado. Você não precisa nem mesmo ser despedido da empresa na próxima avaliação dos trabalhos. O que certamente vai acontecer. Que idade você tem, meu filho? Que idade tem o seu filho? 4 anos. É terrível ficar sem trabalho com uma família jovem. E não vai ser fácil conseguir outro emprego. Quem vai te dar outra chance agora? Você tem 35 anos. 35 anos, Howard. Um cientista com 35 anos já deixou sua marca. E se nunca deixou, nunca mais vai deixar. Eu não estou falando que isso seja certo. Não estou falando que eu concordo com isso, King. Mas é como eles pensam. King sabia que era assim mesmo que eles pensavam. Em todas as empresas de biotecnologia da Califórnia, era assim que se pensava. Mas Howard Dodson inclinou-se sobre a mesa e abaixou a voz. Um mundo maravilhoso te espera. Se resolver ver as coisas de modo diferente. Há um outro modo de viver sua vida. Francamente, eu acho que você tem que pensar nisso tudo que eu tô te falando. 2 semanas depois, King passou a ser assistente pessoal de Dodson no departamento de tendências biogênicas futuras, que era como a Biosyn chamava o trabalho de espionagem industrial. E nos anos seguintes, King, mais uma vez, subiu de conceito na Biosyn. Agora, porque Dodson gostava dele. Agora, King tinha
todo o equipamento do sucesso. Um Porsche, uma hipoteca, um divórcio, um filho que ele via nos fins de semana. Tudo porque King provou ser o perfeito segundo em comando, fazendo horas extras, encarregando-se dos detalhes, mantendo seu patrão de fala apressada fora de encrencas. E nesse processo, Kim veio a conhecer todos os lados de Dodson: o lado carismático, o lado visionário e o lado impiedoso. Kim dizia a si mesmo que podia lidar com o lado impiedoso, que podia controlá-lo, que durante aqueles anos tinha aprendido a fazer isso, mas às vezes não tinha certeza, como agora, porque estavam ali, naquele barco de pesca mal cuidado e fétido, no meio de um oceano, partindo de uma cidadezinha pobre da Costa Rica. E no último e tenso momento, Dodson tinha resolvido fazer uma espécie de jogo, conhecendo aquela mulher e a levando com eles. Kim não sabia qual era a intenção de Dodson, mas via nos olhos dele aquele brilho intenso que vira poucas vezes antes e que muito o alarmava. A mulher, Hardin, estava agora no convés de proa, olhando para longe, para o oceano. King viu Dodson perto do jipe e acenou para ele nervosamente. Escute, King disse. A gente precisa conversar. Certo, disse Dodson, com a maior calma. E do que é que se trata? E ele sorriu, com aquele sorriso encantador. Fim do capítulo 37. King, O Mundo Perdido, Jurassic Park, de Michael Crichton.